Em uma noite de luar, o nosso satélite natural aparece como um verdadeiro segundo sol iluminando as noites. Assim sempre aconteceu desde mais de 4 bilhões de anos atrás, quando a Lua se formou através de uma colisão do nosso planeta com outro corpo celeste. Hoje em dia, a Lua já resfriou e se trata de um objeto praticamente inerte, geologicamente falando. Mas o seu passado está marcado na superfície e revela que muita coisa interessante já aconteceu por ali. E quando o programa Apollo visitou a Lua, os astronautas fizeram diversas fotografias bem de perto dessas regiões lunares e descobriram uma em especial que brilhava na cor azul. No vídeo de hoje vamos conhecer Ina, a cratera na superfície lunar que tem um brilho peculiar. Tudo começou há mais de 4 bilhões de anos, quando nosso planeta estava se formando, até que um protoplaneta chamado Theia vinha em direção a nós e uma gigantesca colisão aconteceu. Até onde sabemos, Theia não era um asteroide qualquer, mas era um baita de um planeta do tamanho de Marte, fazendo um verdadeiro estrago na Terra quando se chocou. Esse evento pode parecer um pouco assustador, mas é bem provável que foi ele que permitiu que a Lua existisse hoje, para regular diversos parâmetros orbitais e climáticos dessa bola azul que chamamos de casa. Após a colisão, diversos detritos da crosta terrestre foram lançados no espaço, e à medida que eles giravam na órbita terrestre, colisões aconteciam entre eles, e a gravidade fazia o seu papel de agrupar todos no que hoje chamamos de Lua. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente hoje a gente seria como Mercúrio ou Vênus, que não possuem nenhuma lua ao redor. Um evento de destruição em massa permitiu que o nosso planeta pudesse ter um satélite natural. Pelo menos essa é a teoria mais aceita hoje para a formação da Lua. Após a acreção de material que orbitava a Terra, surgia então um jovem objeto muito quente e repleto de atividade geológica, onde sua superfície era marcada por caldeiras de lava que criavam imensas planícies de material vulcânico por ali. Essas regiões hoje são chamadas de mares lunares, pois quando foram observadas pela primeira vez por astrônomos antigos, eles erroneamente achavam que ali eram grandes mares de água, o que não é verdade, pois estamos falando de material rochoso que absorve mais luz do que as demais regiões da Lua. Por ser um corpo celeste bem menor que a Terra, a Lua resfriou muito cedo, deixando para trás essas marcas de sua história ao longo de bilhões de anos. E considerando o fato de que o satélite natural não possui uma atmosfera densa, muito menos um clima, essa história antiga foi incrivelmente preservada em sua superfície. Na Terra, os processos geológicos são apagados o tempo todo, porque o interior do nosso planeta está em constante movimento, o que não acontece com a Lua. Por isso, hoje podemos ver as regiões lunares incrivelmente preservadas, bem como grandes crateras de origem vulcânica e enormes caldeirões de lava solidificada. As fotografias registradas por lá são incríveis e revelam que temos muito que aprender por ali, pois a Lua é a cápsula do tempo da nossa própria história. Bom, durante a missão Apollo 17, os astronautas fizeram algumas fotografias de uma região bem específica, mas o que chama atenção mesmo é a coloração totalmente diferente das regiões circundantes da Lua. Essa é Ina e sua cor, no mínimo, curiosa. Ela foi fotografada pela primeira vez pela missão Apollo 15, mas foi somente com a missão 17 que a região foi vista de fato bem de perto e com mais nitidez. De qualquer forma, na Lua existem regiões bem peculiares, mas a cratera de Ina é simplesmente formidável. Localizada na região norte da Lua, a cratera, ou melhor, o caldeirão de lava, fica numa região do satélite natural próximo ao chamado Lago da Felicidade, e se trata de uma região muito antiga e relativamente preservada no quesito de impactos lunares.
Lembrando que Inna, ao contrário das milhares de crateras que existem hoje na Lua, não foi originada por um impacto de uma rocha espacial, mas estamos falando de uma cratera de origem geológica e que explica também a sua coloração diferente. Medindo aproximadamente 3 km de diâmetro, o caldeirão de Inna possui até 64 metros de profundidade. Não é uma das maiores crateras da Lua, mas a sua própria morfologia mostra como temos padrões bem estranhos por ali, evidenciando padrões de blocos, uma superfície aparentemente enrugada, entre outras características bem interessantes. A missão LRU da NASA é um satélite que orbita a Lua com uma câmera de altíssima resolução, e foi ela que conseguiu registrar a região bem de perto, revelando os detalhes incríveis por ali, bem como as dezenas de colinas e depressões que formam o piso da cratera. Mas bem antes, enquanto os astronautas orbitavam a Lua na missão Apollo 17, eles fizeram a seguinte imagem de Inna. Lá está Inna e sua coloração azulada bem fraca. Essa imagem é uma versão sem qualquer processamento, mas quando vamos tratando a imagem, ajustando o equilíbrio de cores e exagerando um pouco na saturação, percebemos como Inna realmente é uma cratera totalmente diferente das regiões ao redor da Lua. Enquanto a superfície se mantém acinzentada, o caldeirão brilha numa cor bem mais característica. A região fica ainda mais incrível quando fazemos uma junção de dados da missão Apollo 17 com as imagens atuais da missão LRU, e a nitidez fica impressionante. De outro ângulo, a cratera ainda parece até como um lago de água. É incrível demais, apesar dessa coloração não ser tão evidente a olho nu. Pois é, mas esse fenômeno já foi estudado, e hoje sabemos que o solo da cratera consegue refletir melhor o comprimento de onda da luz azul, provavelmente porque o caldeirão de lava não só possui os compostos que já são esperados para um lugar assim, como é o caso dos basaltos, mas possui também alguns minerais ricos em titânio. A mistura dos minerais cria uma superfície que reflete melhor o comprimento de onda da luz azul no espectro eletromagnético visível. Mas não acaba por aqui, porque Inna ainda é controversa na história geológica da Lua, pois ela aparenta estar ativa até hoje, considerando que a superfície ainda parece muito jovem pela ausência de crateras de impacto. A única forma rápida do solo se transformar na Lua é basicamente através desses impactos, e na ausência deles, é um indicativo de que a região pode ter sofrido modificações recentemente. A principal hipótese é que Inna sofreu uma liberação de gases de origem vulcânica do subsolo há menos de 33 milhões de anos. Isso é muito recente na história da Lua e pode explicar muito sobre a aparência da cratera até aqui. Seu índice de refletância desigual também pode ser um fator decisivo para explicar o que é mais novo ou velho por ali, pois dependendo da idade do material, regiões de Inna podem refletir luz em diferentes intensidades. Uma descoberta tão incrível quanto essa só foi possível graças à exploração espacial, e o novo Asus ZenBook 14X OLED Space Edition foi feito justamente para lembrar isso. Esse novo Asus ZenBook 14X OLED Space Edition possui esse design incrível pensado para lembrar a exploração espacial, além de vir com uma tela Zenvision OLED na tampa, onde você pode personalizá-la da melhor maneira. Este é um notebook poderoso, com 16 GB de memória RAM, incluindo um processador Intel Core i7 de 12ª geração e placa gráfica Intel Iris Xe. A tela OLED sensacional possui uma tecnologia que consegue entregar cores mais fiéis à realidade, e um altíssimo contraste entre as cores escuras. Vou deixar um link aqui no comentário fixado para você conhecer este novo Asus ZenBook 14X OLED Space Edition e outros notebooks com tela OLED lançados recentemente pela Asus. Não há sombra de dúvidas que essa é uma das regiões mais lindas e interessantes do nosso satélite natural.
Devido às evidências de atividade geológica lá em Ina, os pesquisadores defendem que lá, essa região, deveria se tornar prioridade para futuras missões tripuladas e não tripuladas. Mas a verdade é que temos muito que aprender ainda sobre aquele local. Bom, sua coloração azulada é incrível e dá um baita show visual, mas tem muita ciência envolvida. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!